Eu vou pedir a Kátia. Kátia, ora pra gente começar, para Deus falar o nosso coração, para Deus ministrar, para Deus estar nos usando, a cada um de nós, porque esse estudo hoje tá muito bom. Deus, Tu és poderoso, Senhor, e queremos Te louvar nesta manhã, Senhor Deus. Te louvar porque estamos aqui, te louvar, Senhor Deus, porque já houve uma reunião, Senhor Deus, que o povo estava reunido, Senhor Deus, em Teu nome, Senhor, e pedindo para a Tua obra. Pai querido e amado e poderoso Deus, queremos, Senhor, te pedir mais uma vez, mas já te agradecendo, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer nesta reunião. Usa a tua serva, Senhor Deus, que está na direção, Senhor Deus, para que ela ministre sobre cada um de nós, Senhor Deus, como o Senhor tem feito a cada segunda-feira, Senhor Deus, Amém. fazendo, Senhor, com maestria. Pai querido e amado e poderoso Deus, venha nos abençoar, abrir os nossos corações, nossas mentes, Senhor, nossos entendimentos, Senhor Deus, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, com mais uma porção da Tua palavra, Senhor Deus, com mais uma porção do Seu ensinamento, Senhor. Pai amado, querido e poderoso Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, a Soninha que está acamada, Senhor Deus, Jesus, que em breve, Senhor, ela possa ser restabelecida, Senhor Deus. Pai amado, querido e poderoso Deus, abençoa cada um, Senhor, que já entrou, que vai entrar, Senhor Deus. Que seja para honra e glória do Seu nome, Senhor Deus. Que dá um dia abençoado na Tua presença, Senhor Deus. E guardados e protegidos por Ti, Senhor Deus. Pai querido, quero Te agradecer mais uma vez. Louvado seja o Teu nome por esta oportunidade. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, meninas. Bom dia, minha linda. Como você tá? Você tá bem? Bom dia. Agora tô melhor, mas ainda tô rouca ainda, não sei porquê. Que nem eu. Essa rouquidão, mamãe também tá assim, tá com essa gripe que não vai embora, não melhora. Mudou o tempo, mudou o tempo. Ontem eu também tive uma recaída, muda o tempo, a alergia volta. É verdade, é verdade. E você, tá bem? Com a sua comissão de frente? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou muito bem, graças a Deus. Tô pedindo a Deus que me recupere. A outra tá rindo lá. Tô pedindo a Deus que me recupere mais ainda, porque... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Só Jesus sabe. Desculpa. Não, pode ir. Pode, fala, Lourdinha. Olha, eu tô igual uma tonta aqui. Como abrir, não consigo abrir o link do EVM. Aí eu já até mandei uma mensagem pra você, já não tô conseguindo entrar, não. Não tá abrindo pra mim, não. Você tava tentando o quê? Você tava no lugar errado. Não, nesse mesmo link. Olha, eu já acordei antes das 7. Eu cismei que era 7 horas que ia começar. Mas é porque, ó, gente, cada 15 dias a gente troca por causa do Hora Brasil. Eu tava no link da Jeane mesmo. Entendeu? Aí a gente fica meio confuso. Eu mesmo falei pra mamãe assim ontem. Mãe, amanhã é 7 horas. Antes de eu botar lá no grupo. Aí tá, tudo bem. Aí a Keila pegou e mandou na lista de transmissão. Amanhã, reunião de oração do Hora Brasil. Aí quando eu li, eu fui pra data que ela botou 2/5. Eu falei, não, é amanhã mesmo. Bom dia, Albert. Aí eu falei assim, meu pai, aí já viu, né? Mas vamos lá que hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente gosta muito, né? Que é... Eu acho que eu não vou ficar até o final, não, que eu tô aqui em Araruama, e eu vou sair daqui a pouco e vou para Alcântara para trabalhar no bazar. Ô, meu pai! Eu tenho que entrar, ela vai ficar até meio-dia, e eu vou ter que render ela meio-dia. Bom dia, Daniele. Aí eu vou ficar assistindo. Não, mas se você tiver que sair, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Eu vou ficando até enquanto der para ficar, umas 9 horas. Mas também eu saio para ir para chegar lá a tempo. Sem problema nenhum, minha amiga. Pode ficar à vontade. vontade. Ela tem compromisso com as crianças à tarde, ela não pode ficar o dia todo. Não tem problema. Mas vamos lá que nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Que hoje nós vamos usar bem mesmo a Bíblia.
A gente já usa, mas nós vamos usar mais um pouquinho ainda. Hoje nós vamos ler lá o texto de 2 Coríntios 11, 14, agora. Já pra gente começar. Todos os textos de hoje são textos conhecidos, né? Não são textos assim que a gente, não sei, nunca ouvi falar esse texto na minha vida. São textos conhecidos, mas a gente vai trabalhar dentro do que diz o nosso estudo de hoje. 11, 14. Alguém achou? Alguém quer ler? Achei. Eu não vou poder ler, que a minha vista está muito ruim, tá? Tá bom. Eu estou esperando para mim poder, autorização para me poder operar. Ainda não saiu. 1 semana faz hoje. Então aguarde. Então não use a vista. Tá bom? Guarda ela aí. Giane, repete aí para mim. 2 Coríntios 11, versículo 14. Vai, Lurdinha. Você que disse que achou. Achei. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo e de luz. Até aqui? Até aí, né? Tá. O estudo de hoje fala assim pra gente. A estratégia do inimigo é contra seu foco. Então vamos pensar um pouquinho em foco, né? Se a gente fosse pensar numa prova, né? Todo mundo aqui, de alguma maneira, estuda, ou já estudou em colégio mesmo corrido. A gente sabe que quando a gente está para estudar para uma prova, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o livro, o caderno, a matéria, os exercícios, não é isso? Para poder colocar nossa mente em foco naquela matéria para a gente estudar para aquela prova. Mas já imaginou quando você pega e estuda para uma prova de português e chega lá na sala, o professor fala assim, aí você fica esperando o professor de português. Não, hoje a prova é de matemática. Você saiu o quê? Totalmente do seu foco. Porque você nem pegou no caderno de matemática, nem nada. Você estava ali ligadona no de português. Muitas vezes a prova vai ser de português mesmo, mas você vai falar assim, português eu já falo. Eu sei tudo. Sei conjugar todos os verbos, sei todos os sinônimos, antônimos. Tá tudo certo, o vocabulário está ótimo. Aí chega lá na hora, cai figura de linguagem. Aí você fica assim, isso eu não estudei não. Coloquei a cara no verbo pensando que era verbo e não é verbo, é figura de linguagem. Onomatopeia, o que é isso, meu pai? Então a gente tem que ter tudo na nossa vida, a gente tem que ter o quê? Foco. Eu fico pensando assim, até mesmo quando você está dirigindo alguma coisa, está à frente de alguma coisa, você tem que manter o seu foco. O Albert mesmo, que tem ali um estacionamento que ele toma conta ali, que ele trabalha naquele lugar, ele tem que ter o foco dele direcionado para quê? Para tomar conta dos carros, né? Claro, né? E ver se um carro vai bater no outro, claro, né? Porque se bate no estacionamento que ele tá tomando conta, a culpa é do estacionamento, é ele que tem que dar conta daquilo. Então a gente não pode perder o foco daquilo que a gente está fazendo. Mas você já viu que a coisa que mais acontece é que quando a gente pega para estudar a palavra de Deus, alguma coisa tira a gente do foco? Você tá ali muito bem estudando a palavra e você olha pro lado assim e aí você lembra de outra coisa, desliga daquilo, sai. Você já viu isso acontecer? Às vezes o celular faz aquele barulhinho assim. Ontem eu tava... O meu coordenador, ele falou que queria falar comigo. Aí ele falou assim, então você liga pra mim. Aí eu tentei ligar, não consegui. Aí eu mandei a mensagem pra ele assim, não consegui ligar, liga pra mim. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que eu geralmente não faço. Eu liguei todos os sons do meu aparelho, que eu geralmente desligo todos eles. Aí ficou com aquele negocinho, entrada de mensagem. Qualquer coisa que entrava. Uma coisa que eu sou marcada. Eu tô meio bem. Eu ligo pra você. Né? Então, assim, foi uma coisa atrás da outra, que ficou aquilo ligado. Aí eu tô ontem de noite fechando o estudo, vim pra aqui. Aí, olha só, hein, gente, a gente tá estudando sobre foco. Aí eu tô aqui muito bem, eu no quarto aqui, quietinha.
né? Toda concentrada aqui, vendo não sei o quê. Aí daqui a pouco meu celular fez assim. Blup. Aí eu abri pra ver o que era. Gente, eu me distraí. Aí eu falei assim, olha como que as coisas tiram a gente do foco. Eu tava aí com o estudo na mão. Aí só porque ele fez um barulhinho, porque geralmente eu desligo, ele fez um barulhinho, me chamou a atenção, eu parei pra olhar. Aí eu, não sei o que, aí comecei a responder. Aí depois eu falei, Jânio, volta pro foco. E é assim. A coisa que o inimigo mais planeja, a estratégia número 1 dele, é contra o seu foco. Porque o foco é para você minimizar as distrações. Por isso que a gente tem que ter um lugar para você poder ler a Bíblia, fazer oração, que não seja perto de TV, que não esteja com som ligado, que não esteja com outras coisas para te distrair. Por quê? Qualquer outra coisa acaba te tirando do foco, daquilo que você está pronto para fazer. Eu sou uma pessoa, a minha mãe consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Louvado seja Deus por isso. Ela consegue jogar lá a roupa na máquina, que ela não joga, né? Ela separa um pouquinho, né? Ela consegue botar a roupa para bater, ela consegue varrer o quintal e ela consegue botar comida no fogo e não perde nada. Gente, se eu sair do lado da panela, eu queimo. Queimo tudo. Não posso, eu tenho que fazer, tô fazendo comida. Tô limpando a casa, tanto que eu, quando tô fazendo qualquer outra coisa, eu não quero estar com a TV ligada, com outra coisa, porque se tiver, me distrai. E eu saio do foco. Ué, a gente tem que ser sincero, me distrai mesmo e eu saio do foco. Então a gente tem que se concentrar. Quer ver uma outra coisa? Quando você está fazendo oração. Você já viu que quando você está fazendo oração é quando a sua mente mais trazer... Aí quando você lembra daquela palavra que fala assim, ó, trazer a sua mente cativa. A mente cativa é isso, você trazer a mente cativa ali. Por quê? Porque naturalmente as coisas à nossa volta acabam nos tirando do foco. Aí vem falando assim, a segunda estratégia do inimigo é contra o seu foco, porque o foco minimiza as distrações. Então o inimigo se disfarça e manipula a sua perspectiva de modo que você acaba focando no culpado errado. Só um instante. Bom dia, Luciane. Você acaba focando no culpado errado, dirigindo suas armas para o inimigo errado. Você já viu quando você está numa batalha de oração? Às vezes a gente está numa batalha de oração que a gente está num propósito com Deus. O propósito é seu, pessoal com Deus. Você está pedindo a Deus alguma coisa, ou você está clamando, suplicando a Deus pela vida de alguém, e você está naquilo. E geralmente quando você está nesse período de oração... Bom dia, Marli. Quando você está nesse período de oração, pedindo a Deus por alguém, é quando as coisas mais à sua volta fazem com que você fique distraído. Ou então que você fique irritado. Ou então que você perca o foco daquela sua oração. Às vezes é um vizinho que chama a gente, acaba irritando a gente, brigando com a gente, ou é a gente que tá vindo do meio da rua, que tá vindo, foi ali só comprar o pão para depois que você fizer o seu momento de oração, você tomar o seu café, aí alguém já falou alguma coisa, você já se irritou com outro, você deu uma topada no meio da rua, o dedo ficou machucado, você já entra dentro de casa irritado. Isso é o quê? Para você perder o quê? O seu foco. Tem vezes que você tá prontinho para dirigir uma reunião, tá ali, todo bonitinho, todo certinho, tudo pronto. Aí o que acontece? Vem alguém e já fala assim, ó, sabe fulano que você convidou para louvor? Não vai aparecer não. Disse que não vai aparecer não. Aí você lá na frente já pensando assim, ué meu Deus, se a pessoa não tá aqui, como é que eu vou? Aí você tá de lá prontinho para dirigir. Aí você olha pro irmão que tá na plateia e fala assim, e aí, eu vou chamar a irmã Ilma pra fazer oração. Aí uma faz de lá assim, ó. Aí você fica assim, Jesus, como que eu vou resolver isso? São coisas, pode falar, Ilma.
Tá fechado seu microfone. Acabei de desligar a panela de pressão, porque ela estava me tirando do foco, que é agora o espírito. Tá vendo? Às vezes é uma coisa pequena, mas que tira a gente do quê? Do foco, que a gente fica preocupado com aquilo. Pode falar, Kátia. Tá. Sexta-feira, eu e Márcia estávamos lá na cozinha fazendo a torta lá. Tudo tranquilo. 2 horas da tarde eu falei, Márcia, nós estamos tranquilas aqui, tá tudo certo, estamos indo no caminho certo. Sabe o que aconteceu? Acabou a água da cozinha. Mas acabou que não... E estava caindo água muito forte. Olha, foi muito engraçado. O pai Oséias veio com uma borracha e botou dentro da bica para a gente trabalhar até de noite sem água na cozinha. Você acredita nisso? Eu acredito. Aí quando acabou, a água chegou. Nós ficamos como o quê? Sem voz, nervosa. Como é que você lava aquilo tudo, corta aquilo tudo sem água? Aí o foco foi para onde? Porque a gente, quando você fica estressado, o que acontece? Você começa a reclamar. Não é isso? A gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente fala, mas por que essa água acabou? Por que essa água acabou? Essa água não podia ter acabado, logo agora que essa água acabou, logo agora que eu tô precisando. E tem hora que a gente começa a fazer umas orações de repreensão de coisa que, né? A gente começa assim, ó Deus, eu tô aqui fazendo teu serviço, é a tua obra, Jesus. Bota essa água nessa pia, Jesus, que essa água tem que... E quando assim, Deus deve olhar pra gente e falar assim, tá bem não, tadinha? Tá bom não? Tomou remedinho dela hoje não? Tá boa não? Jesus. Ou então quando a gente começa a ver tudo a mão de Satanás. O negócio foi tão sério que o pai Oséias subiu no telhado com a borracha para botar água, sem necessidade. Porque a água estava caindo muito. Nós não sabemos o que aconteceu. Entendeu? Mas aconteceu. Mas a gente não reclamou não, tá? Graças a Deus. Não murmuraram. Louvado seja Deus. Aí vem falando assim, ó. Que... Fala, mãe, a senhora queria falar? Não. Há um detalhe bem importante a ser dito aqui. Que eu vou dizer pra vocês e que vocês vão fazer assim. Ah, nem tudo vem do inimigo. Às vezes vem, mas nem tudo. Então a gente também tem que parar de colocar a culpa no diabo. Eu vou falar algumas coisas que podem nos tirar do foco, né? Vamos dizer assim, você tem um compromisso, que você tem uma consulta, que a consulta é 8 horas da manhã. Você já sabia disso, você já marcou essa consulta há tempos, você já sabia que tinha essa consulta, mas aí um dia antes da consulta, que é quando você tem que colocar o seu celular para despertar pelo menos 6 horas da manhã, para você dar tempo de levantar, tomar seu banho, tomar seu café, para você sair, você tem que calcular a hora, você tem que calcular o dia e aonde é a sua consulta. Porque se a sua consulta é no lugar que você tem que pegar ônibus, sempre você tem que contar que pode haver trânsito. Não é isso? Aí o que acontece? Um dia antes da consulta, você vai dormir muito tarde. Você não separa a sua roupa. Você deixa o celular tocar no mesmo horário que ele ia tocar. Aí o celular toca às 7 horas da manhã, em vez de tocar às 6, que seria, já que sua consulta era às 8. Você levanta correndo, você sai atrasado, você chega atrasado, você fica irritado. Ainda sai falando assim, eu te repreendo, Satanás, que fica botando coisa no meu caminho para me atrapalhar, porque eu tenho que chegar nessa consulta. Quando a culpa, desculpa, é sua. Você não se organizou. Você não se organizou. Você perdeu o foco. Qual era o foco? A sua consulta. Não é só para consulta, não, é para tudo, gente. Se o culto é 7 horas da noite, eu não posso começar a me arrumar 6h30. Porque 6h30 não vai dar tempo de eu me arrumar, terminar de me arrumar, mesmo que eu só jogue a roupa por cima do corpo. E sair correndo, eu vou chegar na igreja esbaforida, cansada, estressada. Aí, às vezes, calha de naquele dia algum irmão falar alguma coisa pra mim, aí me atravessa o caminho, aí você já passa o culto inteiro atravessado. Em vez de adorar a Deus, passa ali zangado.
Então, se eu chego atrasado, eu tenho que ver o que está me fazendo chegar atrasado. Colocar o meu foco nisso. Consertar o meu horário. Se começar a me arrumar com 1 hora antes não tá dando, começa a se arrumar com 1 hora e meia. Começa a se arrumar com 2 horas. É melhor você chegar lá cedo, ficar sentadinho lá no banco, vendo o ar ligado, se deliciando. Aí dá tempo de você ver o Daniele. Oi, Daniele, lá falar com ela, perguntar, ei, tá tudo bem? Como é que tá a sua coluna? Não sei o quê. Aí viu o Nete, e aí, Nete, como é que tá a federação? E as coisas, hein? E como é que anda as coisas? Ah, viu Soninha? Oi, Soninha, como é que você tá? Viu Lurdinha? Viu Marli? Aí cada um você pode conversar, viu o Albert? Ah, você tá batendo papo, viu Luciane? Porque você tá sereno. Você chegou antes do culto começar. Você tá sem pressa. Vou manter o foco. Comi demais. Aí depois sua barriga fica doendo. Aí você fala assim, aí isso tudo é culpa do cão. Minha barriga tá doendo assim, é culpa do cão. É o cão que existe dentro de você, que faz você comer, né? O cão olho grande, ó. A Ilma já falou lá. É um cão olho grande. Não é culpa do cão, gente. É minha culpa se eu comi demais. Entendeu? Ah, eu bebi refrigerante, não era pra me ter bebido. O refrigerante me faz tão mal. E por que eu bebi refrigerante? Porque isso aqui, só quem pegou o copo foi você. Quem te obrigou a beber? Ninguém. Ah, eu comi esse negócio, ele me faz mal. Por que você comeu? Ah, o diabo que jogou esse refrigerante na minha frente, que eu olhei para aquele copo. Ai, eu tenho uma sede de Coca-Cola. Quando eu vi, eu tava lá. Gluc, 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 gluc. Ué, mas se você que bebeu, se aquilo te fez mal, a culpa é do cão? Não, gente. A culpa é minha se eu não me organizo. Eu que tenho que me organizar. Eu que tenho que mudar o meu foco que tá errado e colocar ele na linha. Certo? Fala, Luciane. Jeane, eu preciso aprender com meu irmão. Meu irmão é mais velho do que eu, 4 anos. Ele trabalhou 10 anos em Brasília. Ele nunca perdeu um voo. Ele diz que a missa se espera na igreja. A gente, quando vai para Belém, olha, a gente você mora na Alcântara para chegar no Internacional, não é tão longe. Jeane, se o voo é 5 horas... Não, se o voo é 6 horas, 7 horas da manhã, ele sai daqui 3 horas antes. E eu preciso aprender isso com ele, porque eu nunca vi. Mas ele não perde o voo. Nunca perdeu. Jeane, em 10 anos, e lá no sindicato, em Brasília, nunca perdeu um voo. Tá vendo? É porque ele se organiza, ele não perde o... E tudo dele é explicado, tudo escrito. Ele diz, Luciana, compra um caderninho. Mas eu não tenho isso. Mas ele acha que eu guardo tudo na minha cabeça. Ele diz que a mente da gente é falha. É tudo falha mesmo. Ele paga, tudo é escrito, tudo bonitinho. Se pagou alguma coisa para mim, manda aquele relatório. Eu digo assim, Mauro, você não tem isso não. Na minha cabeça, mas cada um, como é que diz? Os dedos da mão não são iguais, né? É. Mas ele, nessa parte, ele é assim, muito vigilante. Mas a gente pode pegar o bom exemplo, né? Que é um bom exemplo. Você vê, da organização dele. E guardar. Eu tenho um caderno aqui, que é esse caderno meu aqui, que eu escrevo as coisas nele. Eu escrevo as senhas, porque, gente, eu sou o número 1. Eu só não esqueço a senha do cartão, porque eu botei todos os cartões e botei a mesma senha. Mas, assim, eu sou assim, eu tenho que trocar essa senha. Aí eu troco a senha. Lá no meu serviço, meu computador, o pessoal chega a rir. Que ele é todo coladinho, assim, de papel. Lembrar de fazer isso antes de fazer isso. Lembrar de fazer isso antes de fazer isso. Porque eu trabalho fechando solicitações no sistema. Então, tem uma série de coisas que eu tenho que ter na solicitação. E quando eu não coloco aquilo no sistema, aquela solicitação vai andando. Quando chega lá em cima, ela volta por causa de um negocinho que eu esqueci de colocar. Então, para que eu não passe mais vergonha, eu saio colando tudo. Aí o pessoal olha para mim assim, fala assim, esse computador ali é o de Jeane, a gente já sabe, tem papel colar para tudo quanto é canto. Eu trabalho com um caderno. Eu tenho um computador, mas eu trabalho com um caderno que eu tenho que anotar. Porque se eu não anoto, eu acabo esquecendo.
Eu vou anotando, eu abro os e-mails e vou vendo, tem que fazer isso. Aí eu vou e anoto isso. Tem vezes que eu imprimo em cima lá, em cima da mesa e vou ticando em cima dele. Aí isso eu já fiz, isso eu já fiz. Por quê? Para que eu não perca o foco. Então tudo a gente tem que colocar o nosso foco. A Luciane falou assim, eu tenho que emagrecer. Então eu tô tendo que fazer caminhada porque eu tenho que emagrecer. Porque o médico já falou que eu tenho que emagrecer. Agora, se ela ficar sentada dentro de casa, ela vai emagrecer? Não. Aí o que ela resolveu? Não, vou fazer caminhada. Ela gosta de fazer caminhada? Não sei. Mas ela tá fazendo uma caminhada por quê? Porque ela tem que emagrecer. É igual quarta-feira, nós temos um aniversário, o primeiro aniversário ali do grupo, ali do projeto, foi o meu. Aí, ontem uma amiga nossa ontem, aí quarta-feira, esses 3 dias são de conselho de classe, então nós temos que ir. Aí quarta-feira nós vamos fazer um aniversário para uma que fez aniversário ontem. Aí eu falei assim, vou comprar 2 litros de refrigerante. Aí ela falou assim, mas para quê? Você não toma? Eu digo, pode ser Coca-Cola. Aí eles morram de rir. Eles falam assim, Luciana, nunca vi comer doce, comer um pedacinho de bolo com água. Eu digo, eu foquei que eu não quero mais beber refrigerante. Muito bem. Pode ser Coca, pode ser tudo. Eles falam assim, Luciana, você é doida. Eu nunca vi comer as coisas com água. Eu como. Eu digo, melhor do que só uma vez que eu bebi um dedinho, ainda me senti mal. Não, é porque a gente pensa assim, a gente tem que focar naquilo que a gente quer. Se você deseja, você tem que... Não faz falta mais. Cortar. Pra mim não me faz falta. É melhor beber água, ou suco ou água. Se eu não tiver, verdade. Eu levo até no dia do meu aniversário mesmo, lá no Baco, o homem, você não vai tomar refrigerante não? Eu falei, não. Eu estava com a garrafinha de água, continuei com a minha garrafinha de água. Todo mundo bebendo refrigerante, um bebendo coisa. E eu não, a minha água. É manter o foco. É manter o foco. Aí há uma coisa assim muito importante para a gente dizer. A simples natureza do mundo em que vivemos pode nos trazer tribulações. Quer dizer, não é porque a gente serve ao Senhor Jesus que a gente não passa por luta, que a gente não passa por prova. Todos nós passamos por lutas, por provas. Porque estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então o que acontece? Ficamos doentes, né? Às vezes o nosso dinheiro acaba. Eu não sei vocês, mas eu já fui assaltada. Então, acontece um montão de coisa que acontece com todo mundo, acontece com a gente também. Mas não era para acontecer comigo porque eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quando você for para a eternidade, não vai acontecer mais nada disso com você. Mas enquanto você estiver aqui na Terra e tiver um corpo humano, tudo pode acontecer com você. Tudo pode acontecer com você. Então a gente tem que lembrar. E lembrar que tem uma coisa que é diferente da gente passar por tribulação, por prova e por enfermidade. Nós podemos passar por tudo isso, mas passamos com o Senhor Jesus. Amém. Então o Senhor Jesus nos traz paz. Nos traz calmaria. Por que isso que você está falando, gente? Porque vamos dizer assim, é difícil passar por uma enfermidade? Claro que é. É difícil passar por uma prova? Claro que é. É difícil passar por uma tribulação? Claro que é. É difícil você ver o seu filho que você ensinou desde pequeno na casa do Senhor, tudo bonitinho, ensinou a palavra, colocar para ler, ensinar os versículos. E hoje ele não está na casa do Pai. É difícil? É. Mas sou eu que posso mudar essa história? Não. Por quê? Porque agora a história não é mais minha. Eu posso orar? Posso. Posso pedir para Deus interceder? Posso. Mas a história não é mais minha. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando que cada um de nós pode passar pela luta. Que a luta é para o ser humano. Mas a minha carga é maior, Jane. Não. Porque às vezes carregar um lápis para um já é dolorido.
Muito mais do que para aquele que está carregando uma mala pesada. Às vezes aquele que está carregando uma mala pesada já consegue carregar aquela mala pesada e vai bem pela viagem. Mas às vezes aquele que está carregando só um lápis, para ele não aguenta aquela dor. A gente não pode medir a dor de ninguém. Não tem a história de não julgueis para não ser julgado. A gente não pode perder o nosso foco. Meu alvo é quem? É Cristo. Meu foco é o quê? É ser fiel no trato, na palavra, no ensino, é ser aquele que vai fazer a diferença, é ser aquele que os outros vão olhar para mim e vai falar assim, Jane tem um negócio de diferente. O que é que Jane tem? Aí começa a conversar com você e fala assim, numa hora assim, ai, você é crente? Ah, não sabia, ai, que bom, né? E você é de qual igreja? Não é tão bom quando a pessoa reconhece em você a figura de Deus? Não é tão lindo quando os adolescentes vão lá e procuram a Luciane para conversar, começa a conversar com ela, que a Luciane gosta muito de conversar. Ela mesmo falou que ela começou a falar muito tarde, só com 7 anos, por isso que ela fala. Mas graças a Deus que ela fala. Então, assim, não perca o seu foco. O seu foco é ser servo do Senhor Jesus. É proclamar as boas novas do reino. Vem luta na vida? Vem. Vem prova na vida? Vem. Vem dificuldade? Vem. Mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Amém? Amém. Deus é soberano o suficiente para empregar qualquer dispositivo necessário para trazer o nosso coração de volta a Ele. Gente, esse texto é lindo. Vamos abrir lá em Tiago 1. Vamos ler o verso 2 e o 3. Tiago 1. É a luta. É uma luta só. Muita luta. Tiago 1, verso 2 e 3. 1. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Tá vendo? Deus sabe que a gente passa por provações, mas Ele fala que as nossas provações produzem o quê? Perseverança. A gente continua firme. Eu persevero, eu não perco o foco, eu continuo ali. Mesmo com luta, mesmo com prova, eu continuo ali. Ah, todo mundo aqui tem dificuldade? Todo mundo aqui tem. Se eu falar assim, gente, vamos contar qual é a nossa luta. Ih, a gente não sai daqui hoje. A gente vai ficar até amanhã só contando as lutas da gente. Mas... É muita luta. É muita luta. Mas nós temos que ser o quê? Vencedores. Não perder o nosso foco. Continuar firme na fé. Ser exemplo. Ser exemplo. Deus pode usar qualquer coisa para nos ajudar a fazer crescer, mesmo que passemos por dor temporária. Aí tem aquele versículo de Romanos 8, 28, que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Aí ele disse só uma coisa? Não, ele disse o quê? Todas. Então, até a luta que você passa, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a enfermidade que você passa, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque na hora de luta, de dor, de enfermidade, eu acho que é a hora da nossa maior sinceridade. Que a gente não fica ali falando meias palavras com Deus, a gente é muito sincero. Eu não sei se eu tô certa, mas eu já saí da era do meias palavras com Deus. Eu tenho sido muito direta com Deus. Senhor, é isso que está acontecendo. Como que o Senhor pode me ajudar? Ou como que o Senhor pode me ensinar a passar por isso? Como que eu posso fazer de diferente para que
e isso não ocorra mais na minha vida. Não é? A gente tem que pedir a Deus orientação em todas as coisas. Até na hora de luta, até na hora de prova. Não é segredo para vocês que eu fiz uma cirurgia, eu falei isso para vocês. Fiz uma cirurgia dia 20. E eu vou falar uma coisa para vocês, os 2 primeiros dias. Eu fechava meu olho e falava assim, Jesus, eu não sei se fica pior de olho aberto ou se fica pior de olho fechado. Mas esse negócio aqui não é bom. Deus, Senhor, Pai amado, tem misericórdia de mim. Jesus, filho Você de não Davi. falou, não, isso não é de Deus. Eu falei, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não. Para que a gente inventa essas histórias na nossa vida? Pai amado, tem misericórdia. E eu clamava tanto a Deus, eu falava, aí tem uma hora que eu falei assim, tá bom, Senhor, já fiz, já tô aqui, não tem mais como voltar para trás. Então eu vou pedir uma coisinha só pro Senhor. Dá pro remédio fazer um efeito assim grande e eu dormir? Eu quero dormir. Aí eu deitava assim, e eu não sei se vocês sabem, a maioria sabe, eu tenho 3 cachorros, né? Uma grande e 2 pequenininhos. Aí na hora que eu deitava assim na cama, que eu me ajeitava todinha, que eu ficava quietinha assim, aí vinha eles e pulava em cima da cama, eu. Aí eu com a mão fazia só assim, pra lá, vai pra lá, não, em cima de mim, não pula não. E eu não podia esticar o braço, tinha hora que dava vontade de varejar no guarda-roupa, varejar de qualquer lugar. Mas não dava, porque se eu pego aquele peso é pior pra mim. Aí eu ficava assim, Jesus, mano. Aí eu falava assim, não, eu vou... Aí eu falava assim, eu vou me distrair. Aí eu tentava ficar mais sentada do que deitada. Aí eu ligava a TV, aí eu escorava assim. Aí eu falava, não, agora eu vou... Aí teve uma hora que eu dormi, gente, eu dormi assim, torta assim, toda torta assim. Acordei com isso aqui meu, assim, tudo dolorido. Porque eu fiquei toda torta, assim. A culpa é de Deus ou é minha? É minha. Né? Porque a prova é sua, não é de Deus. Você pode colocar a culpa em Deus? Porque a gente tem essa mania. Ai, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Passar essa luta, essa prova, Deus, eu não me ama. Aí a gente fala até que Deus não ama a gente, gente. Vamos parar com isso. A luta, a prova, ocorre, tudo bem. Vamos pedir a Deus para ajudar a gente a passar? Vamos. A gente vai ter que passar por ela? Vai, já começou, vamos terminar. Não tem que comparar no meio do caminho. Mas eu posso pedir muita coisa a Deus. Deus me fortalece. Deus me ajuda a passar por isso. Aí quando eu mudei o foco da minha oração, né? Aí eu falei assim, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que tem gente que reclama muito mais. Louvado seja o teu nome, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Aí eu acho que não foi Deus que mudou a situação. Foi o meu foco que mudou na situação. Vocês estão entendendo? Quando você muda o jeito que você ora, o jeito que você fala com Deus, quando suas palavras são mais sinceras, para de florear a sua oração com Deus. Para de inventar palavras para falar com Deus, quando Deus quer que você seja sincero. Deus quer que se uma tá zangada comigo, e uma chegue para Deus e fale assim, Deus, olha, eu tô bem zangada com Giane. Aí eu tô aborrecida com ela, Deus. Eu tô zangada mesmo. Eu não sei como é que eu vou consertar essa história, mas se o Senhor puder me dar uma luz, me mostrar como é que eu vou consertar, o Senhor me mostra. É muito melhor do que uma começar a falar assim, Jesus, abençoa a vida de Giane. Mas no fundo do coração dela, ela tá assim, Jesus, o Senhor sabe o que ela fez comigo, né? O Senhor bem sabe, né? Bem sabe o que ela fez, né? Gente, Deus quer que você seja sincero. Você chega para ele e fala assim, Senhor, não sei porque que eu tô com essa raiva, mas eu quero que o Senhor tire essa raiva de mim. É melhor do que você ficar cultivando a raiva, gente. Porque eu vou falar uma outra coisa para você. Muitas vezes quem te fez raiva nem sabe o que te fez.
Giane, eu posso dar um testemunho em relação a isso? Pode? Teve assim, no início, que Deus começou a me levantar, né? Aí a minha irmã, que convive comigo, começou a não entender as coisas de Deus que estavam acontecendo comigo. Aí eu ficava, Senhor, ela é minha irmã, ela mora comigo, vê o meu sentar, meu levantar, meu compromisso com Deus, Senhor. Por que ela está assim, não está acreditando que Deus é na minha vida? Aí eu fui orar e falando com Deus tudo isso, né? Aí o Senhor me deu na palavra, minha serva, nem os meus irmãos creram em mim. Então, aí eu comecei a entender a minha irmã e deixei Deus tratar com ela. Isso, porque o tratar é de Deus com cada um. Deus nos trata individualmente. Deus não nos trata no coletivo. Deus não chega e faz assim uma revoada no coletivo, não. Porque o meu problema é diferente do problema de Lurdinha, que é diferente do problema de Daniele, que é diferente do problema de Luciane, que é diferente do problema de Sônia, de Vanete, de Kátia, de Marli, de Wellington. É diferente, gente. Cada um tem um problema diferente. Cada pessoa é um indivíduo diferente. E Deus nos trata como indivíduo, como pessoa. Não como um grupo coletivo. Nós temos que crer que através de Cristo, Satanás já foi desarmado e envergonhado, anulado, dominado, enfraquecido. Jesus venceu a morte, gente. Jesus venceu a morte. Quando no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Pensa sobre isso. Deus é maior do que todas as coisas à nossa volta. Para de dar cartaz para Satanás. Para de dar glória para ele que não é dele. A glória não é só quando a coisa é boa, não. É quando a coisa é ruim também. Acontece uma coisa ruim, gente. Isso tem o dedo de Satanás. Cãozinho do inferno já botou o dedo dele aqui. Para com isso. Se ele colocou o dedo ou não, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maior. Só isso já te basta. Só isso já é para você entender. A palavra diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Agora eu vou falar uma coisa para você. Nem morte, nem a vida. A única coisa que pode me separar do amor de Deus sou eu mesmo. O diabo não pode me separar, mas eu posso me separar do amor de Deus. Então, tome posse da sua vida. Mantenha o seu foco em Cristo Jesus. Amém. Deixe as coisas à sua volta de lado e permaneça firme na palavra de Deus. Firme na palavra de Deus. Se algum dia, isso eu tô falando para qualquer um de vocês, com qualquer que seja a minha palavra eu magoar vocês, me perdoe. Mas não deixem de servir ao Senhor por causa da minha pessoa. Só me entrega na mão de Deus. Fala assim: Deus, incomoda o coração de Jane como tu tá me incomodando, para que ela conserte. Não vamos ser juiz da vida de ninguém. Vá para a igreja para adorar ao Senhor, para bendizer o nome do Rei, para estar na presença do Pai. Se o outro ali do seu lado não tá, problema do outro, não é seu. O seu problema é você estar com comunhão com Deus. Não perca o seu foco. Amém? Amém.
Eu vou colocar esse estudo que está maravilhoso no grupo. Muito bom, muito bom. Eu gostaria que vocês estivessem lendo ele novamente durante a semana, estudando. Amém? Para que o Senhor possa assim, estar assim, usando a cada um de vocês. Eu entendi o começo porque eu estava lá na Hora Brasil, né? Que aqueles irmãos são uma benção no final. Que enquanto que você não fecha aquele microfone, ele para de falar. Se deixar, você fica até quase 9 horas. Aí eu estava ali na benção assim, ó. Eles acabaram a benção, eu cliquei lá e desliguei. Não dei nem tchau para ninguém. Meu Deus do céu. Eu falei, senão não vendendo Diane. Se deixasse, ficaria até 9 horas ali. É verdade. Mas aí eu fui sair logo ao lado deles. Senão os irmãos... Tá lá com a irmã, os irmãos lá. Mas vamos, antes de estar orando, eu gostaria que a gente tirasse a nossa foto. A gente pode tirar a foto? Quem puder abrir essa câmera, eu sei que Soninha tá acamada aí, então pode ficar tranquila. Vamos tentar, porque eu agora não sei o que eu fiz aqui, que eu dei uns negócios esquisitos no computador. Todo mundo botando o melhor sorriso. Eu não tô parecendo, nem você tá tapada ali, não. Eu tô achando que não foi, não. Peraí. Foi. Peraí um instantinho. Deve ter fechado o olho, deve ter fechado meu olho. Só por isso que eu tenho que tirar foto com óculos escuros. Agora eu vou comprar um óculos escuro só para tirar foto. Eu só tiro de óculos. Nada, é só você botar... Como é que fala aquele negócio? Peraí, deixa eu ver como é que ficou a foto. Ih, ficou ótimo. Você tá até sorrindo, Luciane. Tá reclamando que... óculos é para não fechar o olho. Se eu tirar sem óculos, eu fecho o olho. Tá até com sorriso lindo lá. Já botei até no grupo. Eu não posso tirar óculos porque eu sou cega, né, gente? Eu durmo com esse óculos, né? Eu durmo com óculos. O Matheus cansa de tirar meu óculos, é quase de manhã. Mas como eu acordo de madrugada, graças a Deus, né? Amém. Esse óculos aqui foi outro guerreiro que Jesus me deu. Graças a Deus terminou esse mês de pagar. Maio. 5 de maio. Glória a Deus. Amém. Então podemos orar? Fecha teus olhos aí e fala com Deus o seguinte, que você deseja ter foco na sua vida. Fala para Deus isso, Senhor, eu quero ter foco. Eu quero ter foco quando eu estiver falando da tua palavra. Eu quero ter foco quando eu estiver falando do teu evangelho. Eu quero ter foco quando eu estiver assim na tua casa. Ô Jesus, me usa, Jesus, como assim um canal de bênção, né? Pede isso para Deus, para você ser um canal de bênção. Para você poder assim ter foco nas coisas que você faz na sua casa também, na sua vida particular, no seu trabalho. Que Deus possa te usar grandemente nisso. Deus amado, muito obrigado, Jesus, pelo estudo. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque tem nos guardado, nos livrado, tem nos protegido do mal. Eu peço, Senhor, que Tu esteja usando a cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos, esteja guardando, livrando, esteja protegendo do mal. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a ter foco somente em Ti, no Teu querer, na Tua vontade sobre as nossas vidas. Repreende o mal, Senhor, na nossa vida. Ó Deus, eu venho te pedir nesse momento, ó Pai, também que Tu esteja derramando, Senhor, a Tua graça, Senhor, e curando as enfermidades, Senhor. Olha, ó Pai, pela Sônia, ó Pai, que está acamada. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de autoridade e poder sobre a vida da Tua serva, ó Pai, e faz, Senhor, com que o seu corpo esteja reagindo dessa enfermidade e ela esteja sendo colocada de pé. Deus, toma conta também da minha mãe, que já está tanto tempo gripada, Senhor Jesus. A artrose dela está muito atacada, ó Pai amado, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, e coloca a Tua mão sobre a vida dela. Guarda o nosso dia, ó Pai, que seja um dia na Tua presença. Que possamos Te buscar e Te adorar em todo momento. Fica conosco, Senhor. Eu te peço isso. Crendo na autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Que o nosso dia seja um dia de paz, que seja uma semana mais que abençoada. Eu vou sair correndo de Araruama para o campo. Deus te abençoe e te traga em paz, Lourdinha. Olha por irmã Silvana.